acusação. Não estou dizendo aqui que o pastor tem que passar a mão no teu pecado, não, de forma alguma. Glória a Deus. Ele denuncia o erro, ele ensina, ele instrui, ele exorta. Mas infelizmente hoje estamos vivendo dias que pessoas caídas, feridas, dentro das igrejas ou até lá fora, ela não precisa que alguém chegue e lance uma pedra, ela precisa que alguém chegue e estenda as mãos. Estamos diante de um cenário aonde nós vamos entender que é misericórdia. Estava imaginando, enquanto li o texto, enquanto pensava, o que seria daquela mulher se não fosse o Senhor Jesus. Aleluia. Agora se pergunte para você nesta noite: o que seria de você? O que seria de mim se não fosse o Senhor Jesus? Aleluia, Deus. Olhando para esse cenário, eu consigo entender que a graça é o favor imerecido de Cristo em nossas vidas. Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, tudo que eu possuí, ou tudo que eu possuo, é fato que eu batalhei, que eu suei para conquistar. Mas isso eu não mereço, porque é graça. E a misericórdia é tudo aquilo de ruim que eu merecia, mas não foi imputado na minha vida, porque a misericórdia me alcançou. E quando eu olho para esse cenário, eu consigo identificar alguém que, assim como eu e você, é carente desta misericórdia. Assim como eu e você é necessitado do perdão de Deus. E o texto diz que Jesus ele vem descendo agora do Monte das Oliveiras, retorna ao templo, já de manhãzinha cedo, como de costume ele está fazendo aquilo que ele mais amava, ensinando, instruindo, exortando, aconselhando o povo. O templo está cheio para ouvir o seu ensino, para ouvir a sua palavra. E alguns questionamentos vai entrar nesse cenário. A Bíblia diz que enquanto Jesus ensinava, aparecem pessoas que cuidavam do povo, pessoas que eram separadas para instruir e ensinar o povo, dotadas de ensino, conhecedores da Torá, da lei. É uma coisa que eu sempre zelo em minha vida, não é simplesmente conhecer a lei, não é simplesmente conhecer a palavra, mas praticar ela na minha vida. E esses homens, de fato, eles conheciam a lei. A Bíblia diz que os escribas, os fariseus, eles agora vão denunciar algo que era caso de morte. Diz no texto que esta mulher ela foi pega em seu ato, adulterando. E agora essa mulher é levada ao templo e apresentada diante de Jesus. Só como bem diz o texto, a palavra, a intenção daqueles homens, como escribas, fariseus, mestres da lei, não era zelar pela lei. O intuito dele não era o zelo pela obra, e muito menos pela mulher. O intuito deles naquele momento, diz o texto,
tentar pegar Jesus em alguma falha, Oh, glória a Deus. para o acusá-lo. Olha como isso é interessante. É verdade. A Bíblia diz que eles apresentam a mulher dizendo: esta mulher foi pega em ato de adultério, e a lei de Moisés nos ordena, nos manda que as tais sejam apedrejadas para que morram. Só que interessante saber que a mulher apresentada sozinha, e segundo a lei, era necessário ter um homem e duas testemunhas que presenciaram o acontecimento. Só que naquele momento eles querem expor aquela mulher. Diz a Bíblia que eles apresentam ela dizendo a Jesus: esta mulher foi pega em seu ato adulterando, e a lei de Moisés nos manda que as tais sejam apedrejadas. E a Bíblia diz que eles colocam aquela mulher de pé, diz o texto, para humilhá-la, para expor aquela mulher à vergonha, ao constrangimento. Só o que me chama a atenção nesse texto é a sabedoria de Cristo diante desse cenário, diante desta ocasião. Bem sabemos que de fato a lei a condenava, só que o intuito deles era pegar Jesus para matar Jesus. E agora, diante desse cenário, Jesus ele fica em silêncio, ele não fala nada, ele se inclina, diz o texto, e começa, pastor Márcio, agora a escrever no chão. E o que é que ele escrevia, pastor, no chão? A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar e conjecturar que enquanto muitos tentavam manchar a imagem daquela mulher, tentavam envergonhar a imagem daquela mulher, Jesus estava escrevendo uma nova história na vida dela. Talvez alguém aqui tenha passado por uma situação como esta. Alguém tentou manchar a tua imagem, alguém tentou caluniar você, Glória a Deus. para enfraquecer a tua fé. Só que nesta noite Jesus está escrevendo uma nova história. Não é aquilo que as pessoas dizem sobre você, é o que ele escreveu sobre a tua vida. Eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. O Senhor vai restaurar corações aqui nesta noite. Ele vai restaurar vidas aqui nesta noite. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Escuta, eu fico imaginando o que é que passa na cabeça daquela mulher, sabendo que a qualquer momento poderia estar morta, sabendo do ato que ela cometeu de fato. E agora a Bíblia diz que eles começam a importunar Jesus. Eles começam a importunar Jesus, dizendo: o que é que tu dizes? A intenção deles era que o Senhor de fato se levantasse e falasse: de fato ela errou, ela adulterou, ela tem que morrer. Aí talvez alguém dizia: ele estava pregando o amor e a graça. Ele estava pregando o amor e a graça alguns instantes atrás, agora está condenando. Ou talvez ele dissesse: não, ela não precisa morrer. Ele estava indo contra a lei de Moisés. Só que Jesus, com sua sabedoria, ele começa a escrever no chão. E ele se importuna tanto, ao ponto de Jesus se levantar, olhar para aqueles homens que estão diante daquele cenário e dizer: aquele dentre vós que não tem pecado, é o que lhe atire a primeira pedra.
inclinado, escrevendo ao chão. Aquela mulher está ali, com sua vergonha, com seu flagelo, com a sua vida imposta diante das pessoas. A vergonha vem à tona, o medo, o pavor, a angústia toma de conta daquela mulher naquele momento. Só que quando Jesus ele fica em pé, ele olha para aquela mulher e faz uma pergunta a ela. E aquela pergunta de Cristo, irmão, quebrou o meu coração enquanto eu lia. Porque naquele momento ele pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Aqueles que te acusam, aqueles que te condenam. Aí aquela mulher diz: Senhor, não tem mais ninguém. Aí ele olha para ela, pastor Márcio, e diz: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Estamos vivendo os últimos dias nesta terra. A qualquer momento Jesus rasga esse céu e buscar a sua noiva. E aqui dentro da igreja, em muitas igrejas, tem pessoas assim, irmão. Aquela mulher estava angustiada, com medo, ferida. Ela não precisava de mais uma pedra. Ela precisava que alguém estendesse a mão naquele momento. Ela não precisava de uma acusação. Ela precisava de um perdão divino. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. A condenação mata, mas o perdão restaura. Tem perdão de Deus para a tua vida nesta noite. Tem perdão de Deus para a tua vida nesta noite. Naquele momento, a consequência ela bateu nos mais velhos, porque muitos que estavam ali tinham muita história. É por isso que a consciência agora começa a acusá-los. Quando Jesus se inclina a escrever, ele entende de fato, e ele sabia o que de fato poderia acontecer naquele momento. Mas a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar aqueles que achavam perdidos. Onde você estava? Onde você estava quando foi alcançado por esse perdão? Só quem consegue perdoar é quem já foi perdoado por ele. Quantos foram alcançados por esta graça nesta noite? Quantos foram alcançados? Glorifica o nome de Jesus. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo. Sabe o que é que está faltando nas nossas igrejas? É mais amor e menos acusação. Não estou dizendo aqui que o pastor tem que passar a mão no teu pecado, não, de forma alguma. Glória a Deus. Ele denuncia o erro, ele ensina, ele instrui, ele exorta. Mas infelizmente hoje estamos vivendo dias que pessoas caídas, feridas, dentro das igrejas ou até lá fora, ela não precisa que alguém chegue e lance uma pedra. Ela precisa que alguém chegue e estenda as mãos. Imagine comigo o cenário onde até eu já critiquei Pedro. Jesus está no monte orando, como de costume.
Ele ordena que os discípulos passem a outra margem. Quando ele desce, o barco já está longe. E agora ele decide, pastor Márcio, andar sobre as águas. E os discípulos, quando avistam aquele homem, aquele ser caminhando sobre as águas, eles se assustam, eles ficam atemorizados. E alguém às vezes critica Pedro, como eu já critiquei, homem de pouca fé, porque até então, quando eles avistam, eles se assustam dizendo: é um fantasma. E o Senhor enxerga o medo no coração dele e diz: não tenha medo, sou eu, mestre. Aí Pedro diz: se és tu, Senhor, deixa eu ir contigo sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro agora começa a andar, pastor Márcio, sobre as águas, começa a caminhar. Nós só vemos o cenário que Pedro afunda, mas nós não vemos a coragem que ele teve de andar sobre as águas. E nós dizemos: Pedro é medroso, porque o vento veio o dia mal, veio a tempestade, e Pedro agora começa a afundar. Agora imagine só você, se naquele cenário Jesus dissesse para Pedro: deixa de ser frouxo, rapaz, deixa de ser medroso, porque a Bíblia diz que ele começa a afundar. Jesus olha para Pedro e vê que ele não precisa de uma crítica, de um julgamento, de uma apontação, de uma pedrada. Jesus olha para Pedro e estende a mão e levanta Pedro. Quantos estão recebendo a palavra nesta noite? O Senhor vai restaurar corações aqui nesta noite. Corações feridos, amargurados, angustiados. Nós não podemos entregar premissas aqui se a mágoa, a raiva, a ira em nosso coração.